Eclesiastes, capítulo número 5. Vamos ler a palavra de Deus, todo o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. A palavra de Deus diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas com a tua boca, que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Pai, ensina-nos com a tua palavra essa manhã mais uma vez. Nós precisamos aprender. E a melhor fonte de entendimento, de conhecimento, é a palavra que sai da tua boca. É ela que nos alimenta, é ela que nos mostra o caminho, a verdade, é ela que liberta, Senhor. Por isso, liberta-nos essa manhã de todo conceito errado, de todo princípio errado, de toda filosofia maligna desse mundo. E que a tua palavra preencha o nosso coração de maneira a aprendermos a viver debaixo da direção dela. Fala conosco, Pai, e usa a minha vida que eu entrego em tuas mãos, porque preciso da unção do Espírito Santo para pregar a palavra. Sem ela, nada tenho a dizer aos meus irmãos. Eu peço a tua presença, peço a tua unção, para que todos nós sejamos esta manhã abençoados pela tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, o livro de Eclesiastes é um livro de Salomão, um livro de sabedoria, que foi o dom que Salomão pediu ao Senhor, não é? Acima de qualquer outra coisa, Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu.
foi ele o homem considerado mais sábio de toda a existência humana e instruído por Deus, ungido por Deus, inspirado por Deus, nos deixou palavras como estas. E para que servem estas palavras? Para que serve a sabedoria que vem de Deus? A sabedoria serve para nos ensinar, para que nós também tenhamos um coração sábio, para que a gente também aprenda com a palavra de Deus os princípios que ela está nos ensinando, não apenas para adquirirmos conhecimentos. Às vezes você aprende uma coisa para encher o teu coração de conhecimento e de repente mostrar para os outros que você sabe daquilo. Não é esse o objetivo da Bíblia, não é nos encher de conhecimento, mas é que isto se traduza em prática de vida. Que aquilo que a gente aprende e conhece da palavra de Deus possa ser realizado, expresso, através das nossas ações, através da nossa vida. E nesse texto aqui especificamente, o capítulo 5 do livro de Eclesiastes, Salomão nos dá aqui algumas coisas muito preciosas sobre como a gente pode viver melhor nesse mundo. Será que nós sabemos viver melhor? E é o que todos querem, não é? Todos desejam viver melhor. Você deseja viver melhor? Todo mundo deseja. Está chegando aí o ano novo, né? O dia das grandes expectativas, o dia das grandes promessas, que todo mundo promete tudo para o ano que vem, né? Parece que acabou o ano já e a gente diz assim, não, agora só no ano que vem. No ano que vem é que eu vou começar o regime principalmente, né? Só o ano que vem Natal aí, a gente vai comer igual o lobo, né? Então, deixa tudo para o ano que vem, né? Deixa tudo para acontecer no próximo ano. O próximo ano é o ano da mudança, é o ano disso, é o ano daquilo. E a gente precisa realmente ter planos de viver melhor. Eu espero que 2017 seja muito melhor. Amém, irmãos? 2016 não foi muito bom, né? E a gente espera que 2017 seja muito melhor. Mas por que ele vai ser melhor? Porque você vai fazer alguma simpatia na noite de Ano Novo? Ainda está nessa? Vai vestir uma determinada cor, vai comer uma determinada fruta, vai guardar o caroço de alguma coisa? Sai dessa, né, irmão? Já passou esse tempo, né? 2017 só vai ser melhor se você for melhor. Amém? Nós fazemos a nossa vida, nós fazemos o nosso ambiente, nós fazemos o nosso mundo. Nós não somos vítimas do mundo nem do ambiente. Nós temos o poder de transformar. Você pode transformar a sua casa. Ah, minha casa está muito ruim, minha família está uma droga, mas você está dentro dela, então você pode fazer a diferença lá, pode ou não pode? Então 2017 só vai ser melhor se você for melhor. E como é que eu posso ser melhor? A única forma de eu ser melhor é deixar Deus tratar comigo. Deixar a palavra de Deus falar ao meu coração e me mostrar o que eu preciso mudar. Né? Às vezes eu penso que as pessoas fogem um pouco da Bíblia, fogem um pouco de cursos, como a gente deu aqui da Universidade da Família, né? Homem ao Máximo, Mulher Única, porque não querem mudar. Então eu fujo do confronto com a palavra, porque eu sei que eu vou ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir, que eu sei que estou errado e que eu não quero mudar, porque me dá trabalho mudar. Mas a única maneira de eu ser uma pessoa melhor é eu mudar. E a única maneira de eu mudar é obedecendo a palavra de Deus. Não existe mágica, não existe simpatia. Eu preciso obedecer. E é interessante porque, como eu disse aqui, quem quer viver melhor? Todo mundo. Então todo mundo quer melhorar. Só que eu quero melhorar de maneira mágica. Eu quero que alguém dê um estalo e os meus problemas sejam resolvidos. Eu não quero botar a mão na massa. Eu quero que alguém me dê a solução pronta. E a Bíblia não me ensina isso. Então, para eu viver melhor, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda. E não aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer não o que me convém, mas o que convém a Deus. É dessa forma que eu vou viver melhor. E veja, irmãos, a gente não sabe viver. Eu posso dizer isso com tranquilidade. A maioria de nós não sabe viver direito. E há uma série de coisas que a Bíblia diz que a gente não sabe e a gente acha que sabe. Aqui tem crentes antigos, aqui não tem? 20 anos de cristão. Quem tem 20 anos de cristão aqui? Ah, um monte de gente aí. 20 anos, 30 anos, 40 anos.
Só que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. E agora? Não, eu sei orar, pastor, eu oro com a beleza. Não, mas a Bíblia diz que você não sabe orar como convém. Então você pode ter 50 anos de crente, mas você ainda não sabe orar. Ninguém sabe orar, porque ninguém vai desmentir a Bíblia. Nós não sabemos orar, a gente tenta orar. A gente tenta fazer o melhor. Mas a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo nos assiste. É por isso que ele nos assiste, porque a gente não sabe fazer direito. E o Espírito Santo nos ajuda. Então eu tenho uma série de coisas que eu não sei fazer e eu preciso aprender. O que eu não sei, eu preciso ser ajudado. Eu não consigo conhecer a Deus com toda a profundidade que é necessária. E, entretanto, existem pessoas que acham que conhecem profundamente a Deus. Tem pessoas que dizem, eu me conheço. Não conhece nada. Eu conheço os meus filhos. Essa é a maior balela do mundo. Ninguém conhece nada, irmãos. A gente está aprendendo. E é Deus que nos ajuda a aprender. Ele é que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Então é a Ele que a gente tem que recorrer. E a palavra nos ensina. Não há nada que você queira saber sobre a vida que a palavra não te ensine. Tudo a palavra de Deus tem uma resposta. Em tudo há um princípio para você decidir. A gente só erra se quiser. A gente só toma uma decisão errada quando a gente ouve o próprio coração, ouve o vizinho, ouve o irmão, mas não ouve a palavra de Deus. Aí a gente erra. Porque se antes de fazer, de decidir, de tentar, de direcionar, eu olhar para a Bíblia, Deus vai me dizer o que fazer. Só que nem sempre é o que eu quero fazer. Aí é outra coisa. Deus diz o que eu tenho que fazer, mas não é essa a resposta que eu quero. Aí às vezes é mais fácil falar com um irmãozinho que tem um coração enganoso tanto quanto o meu, amém? E aí o irmãozinho diz exatamente o que você quer ouvir. Ele diz, vai, é isso mesmo, não, é isso mesmo. É uma opinião do irmão. É uma opinião baseada em sentimentos e não baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus tem ordens, tem coisas precisas que não cabe discussão. Não cabe discussão. Pode matar? Não, não pode matar. Então, está lá. Ah, mas tem uma razão. Pode adulterar? Não, não pode adulterar. Ah, mas eu tenho uma razão, porque o marido é chato, a mulher é chata. Isso quem diz é o vizinho. A palavra de Deus diz não. Está entendendo isso? Então eu sei como viver se eu olhar para a Bíblia. Mas nem sempre é o que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir é alguma coisa que me justifique. E que me diga, vai que você está certo. Vai que é isso mesmo. Vai fundo. E aí, a Bíblia não traz isso. A Bíblia traz a verdade. E nesse livro aqui de sabedoria, Salomão mostra aqui alguns princípios que nos ensinam a viver. Se você leu comigo com atenção o capítulo 5, um pequeno capítulo, você encontrou aqui coisas muito simples, muito fáceis de serem entendidas. Mas o problema não é a gente entender, o problema é a gente botar isso em prática. Não é, irmãos? A Bíblia não é difícil de entender. O difícil é a gente obedecer. O difícil é a gente botar em prática aquilo que a gente ouviu. Primeira coisa que Salomão diz aqui no versículo 1 do capítulo 5 é: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Primeiro princípio que Salomão coloca aqui é que é bom ir para a casa de Deus. Né? É bom. Ele trata isso como se fosse algo corriqueiro, que todos nós devemos fazer, ir na casa de Deus. Hoje, tem gente dizendo que Deus não tem casa. Já começa por aí a desobediência, né? A pessoa, para justificar que não está numa igreja, ela usa mal alguns versículos bíblicos, dizendo assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É por isso que eu não vou à igreja, eu sirvo a Deus em casa. Ela distorce a palavra de Deus para justificar o que ela acha que é verdade. Só que a Bíblia diz que Deus tem casa, embora Ele não precise dela.
Deus precisa de casa? Não. Mas ele escolheu ter casa. Ele permitiu a Davi e a Salomão edificarem a casa de Deus. E uma vez que ela existe, ela agora precisa ser frequentada. Eu preciso recorrer a ela, eu preciso estar nela, eu preciso ser parte dela, mas eu também preciso ter um comportamento nela. Então, para Salomão, é corriqueiro ir à casa de Deus. É corriqueiro, ele não incentiva as pessoas a ir, para ele é corriqueiro. Ele só diz o seguinte: quando você for, faça diferente, assuma um comportamento diferente. Ele dá um alerta aqui para a gente. Nós chegamos essa manhã à casa de Deus. Muitos virão hoje à noite, alguns virão terça-feira, outros virão na quinta. A gente vem à casa de Deus. Mas como a gente vem, de que maneira a gente vem, com que comportamento a gente adota para chegar à casa de Deus? Ele aqui nos dá um alerta, né? Aqui na versão que eu li, está escrito: guarda o teu pé quando entrares, e talvez isso fique meio confuso, né? Eu entro, mas deixo o pé lá fora, como é que é, né? Guarda o pé, bota o pé no bolso para entrar na igreja, como é que é esse negócio, né? Na tradução da linguagem de hoje, que eu não gosto muito, mas que nesse versículo ela tem uma clareza bem especial sobre isso, ela diz assim: tenha cuidado quando for ao templo. Está assim na versão ali da linguagem de hoje. Tenha cuidado, guarda o teu pé, quer dizer, tenha cuidado. Guarda o teu pé para você não pisar no lugar errado. Se você pisar no lugar errado, você quebra o pé. Quebra ou não quebra? Então, guarda o teu pé. Quer dizer isso. Tenha cuidado. Quer dizer que para ir à igreja tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque você está entrando na casa de Deus. Você tem que ter cuidado. Você, quando vai entrar aí num tribunal humano, né, quando você vai frequentar um lugar que você acha importante, o Palácio do Rei, o Palácio Alvorada, o Congresso Nacional e tal, você pode se comportar de qualquer maneira nesses lugares? Você pode entrar com qualquer roupa, você pode ir do jeito que você quiser, você pode arrotar alto. Como é que é isso lá? Hã? Não é assim, né? Você tem cuidado. Porque você sabe, se você não se comportar direito ali, tu vai preso. Vai preso. Aí você tem medo de preso. Aí como você tem medo de preso, você se comporta. Eu vou começar a prender os irmãos aqui na igreja. Comportou errado, eu vou botar num quartinho fechado ali, vai ficar uma semana. Pão e água debaixo da porta. Aí você vai, opa, agora eu vou ter cuidado. Será que é assim? A gente precisa de uma ameaça para tomar vergonha? Mas o que Salomão está dizendo é isso: tenha cuidado. Tenha cuidado com todas as áreas da sua vida, do seu comportamento dentro da casa de Deus. Porque esse é um lugar especial. É um lugar de encontro, não é que um lugar mágico. Quando eu digo especial, não estou dizendo que aqui é mais poderoso, quando você ora na igreja é mais poderoso, você ora... Não é nada disso. Mas é um lugar que Deus escolheu, proveu, sustenta, guarda, para que a gente tenha comunhão, para que a gente se manifeste em comunhão uns com os outros, que a gente tenha essa alegria de estar juntos, de congregar, como a Bíblia diz, não deixeis de vos congregar, como é o costume de alguns. Então é um lugar especial nesse sentido para Deus, e eu preciso ter cuidado com ele. E o cuidado com ele passa por todas as coisas, passa pela minha roupa, passa pelo meu comportamento, passa pelas coisas que eu digo, né? Passa pelas palavras que eu dou aos outros, passa por tudo, irmãos, passa até pelo cuidado com o imóvel. A gente no Brasil tem a mania de achar que aquilo que é público não é de ninguém. Então a gente estraga aquilo que é nosso. Aqui era muito comum, né, o pessoal na época do orelhão quebrar o orelhão. Não tinha telefone à vontade como tem hoje. O pessoal quebrava o orelhão. Aí quando ele mesmo precisava usar, estava quebrado. Por que ele quebrou? Por que eu quebrei? Porque é público. Então o que é público não é de ninguém. Eu sujo, eu jogo papel de bala no chão. Vocês têm que ver o templo ser arrumado depois que o culto acaba. O que se acha aqui dentro? Chiclete debaixo da cadeira. Sem falar outras coisas. Eu estou mentindo? Acontece. Volta e meia a gente vê, acha um chiclete aqui. Isso é guardar os teus pés quando você vai à casa de Deus?
jogar um papel no chão, amassar um copo, jogar, sei lá o que mais vocês fazem por aí, né? Na casa de Deus eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado é cuidar, é zelar, é não arranhar, não deixar o filho destruir, né? A criança às vezes está destruindo a igreja, o pai, meu filho é hiperativo não, ele está precisando de uma bolacha, ele está precisando de uns tapas. A criança está pendurada no lustre, rasgando as cortinas da geração vida, e o pai, meu filho é assim mesmo, deixa ele fazer isso lá na tua casa, aqui não. Aqui você toma cuidado, senão você vai preso, tá bom? Vou botar você no quartinho e vou deixar pão e água. Cuida da casa de Deus. Isso é maneira de viver, irmãos. Deus está aqui nos ensinando a viver. Se eu não consigo cuidar da casa de Deus, eu vou cuidar da minha, né? Eu não consigo. Inclusive a Bíblia diz, eu primeiro tenho que cuidar da minha para depois cuidar da de Deus. Também não adianta eu aqui ter um comportamento e lá em casa ter outro. Não adianta nada disso. Aqui é uma extensão do que eu sou. Por isso a Bíblia diz, antes de pensar em cuidar da igreja, cuide da sua casa. Quando a Bíblia faz os requisitos para ser pastor, diácono, diz assim, que saiba cuidar da sua casa, para poder cuidar da casa de Deus. O camarada não sabe cuidar da sua casa, quer chegar na igreja, quer ter cargo, quer cuidar de uma coisa ou de outra. Pelo amor de Deus, cuidado com a casa de Deus. E diz mais o versículo, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Veja, a Bíblia está dizendo que é mais importante ouvir do que oferecer um sacrifício. Por quê? Do ouvir vem a fé. Da fé vem a obediência. Samuel disse isso para Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul sacrificou, mas desobedeceu. Ele disse, seu sacrifício não serve de nada, porque você não obedeceu. E como é que eu vou obedecer se eu não ouvir? Então não seja precipitado, escute. Irmãos, acontece às vezes a pessoa depois de um tempo de casa, vamos dizer assim, ela começa a não se interessar mais em ouvir. Ela quer arrumar alguma coisa para fazer na igreja só para não estar no banco ouvindo. Ela quer, sei lá, quer virar introdutor, ela quer dar aula na escola bíblica, ela quer ficar na cozinha, sei lá. Ela inventa um ministério para fugir da pregação. Acontece com alguns, não estou dizendo que acontece com todo mundo, não, pelo amor de Deus. Né? Para uns é até um peso, você estar lá no ministério e não poder ouvir. A pessoa fica até sentindo o peso disso, né? Mas é uma necessidade, há uma escala exatamente para isso, para as pessoas se revezem e todos possam ouvir. Mas há alguns que fogem de ouvir. Não, eu vou trabalhar para Deus, mas eu não ouço mais pregação. Se você não ouve pregação, você não pode trabalhar para Deus. Se você não ouve pregação, você não pode fazer nada na igreja. Porque a fé vem pelo ouvir da pregação. Entendeu? A fé vem pelo ouvir, não vem pelo fazer. A fé não vem por servir no ministério. A fé vem pelo ouvir. Então todo mundo está no ministério, tem que obedecer a sua escala e tem que ouvir a pregação. Se eu perceber que tem alguém trabalhando, mas não está ouvindo, eu tenho que chamar essa pessoa e dizer, meu querido, o que está acontecendo? Está maluco? Bem gentilmente, né? A gente tem que dar uma assim. Por quê? Chegar para ouvir. Quem disse isso? É o pastor Maurício? Não, é a Bíblia. Chegar para ouvir é melhor do que sacrificar como um tolo, pois não sabe que isso faz mal. Sacrificar ao invés de ouvir faz mal. O bom é ouvir e sacrificar. Eu tenho que ouvir e eu tenho que trabalhar. Mas se eu não faço, eu só faço uma coisa em detrimento da outra, isso é ruim. E por que isso é um princípio para a vida? Porque a vida parte daqui, irmãos. A vida parte do trono de Deus. Lembra do outro dia que eu preguei aqui sobre o rio que começava no trono de Deus? É a vida, é o rio da vida. O rio parte do trono. Então o meu comportamento no trono, na casa, no templo, ele vai se refletir em toda a minha vida. Se eu sou relaxado aqui, eu sou relaxado em tudo. Então o viver melhor começa pelo meu comportamento. Por isso Salomão começa aqui o capítulo 5 já de cara trazendo esse conselho para a gente. Aí ele continua do verso 2 ao verso 7,
dando aqui alguns conselhos importantíssimos para tudo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Parece como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Olha que conselho maravilhoso. Irmão, você já percebeu que a maioria dos nossos problemas acontecem por coisas que a gente disse? Pensa direitinho. Como é que começa uma briga? A gente não é cachorro, não é bicho. Como é que cachorro começa uma briga? Olha um para a cara do outro, sabe, brigando. Né? É assim que quando é bicho, briga assim, não tem motivo nenhum. Eles olham um para o outro, dão uma amarrada para cá, uma amarrada para lá, e pum, cabeçada, pá. Bicho é desse, mas gente não é assim. Gente, antes de brigar, fala. Fala ou não fala? Antes de brigar, discute. Antes de brigar, xinga. Fala do outro, dá opinião. Antes de brigar, fala alguma coisa. Imagina se todo mundo fosse mudo, acho que ninguém brigava. Mas o pior é que não é assim, irmão. Eu já vi mudo brigando. Você já viu mudo brigando? Eu vi mudo brigando. É sério, irmão. Eu vi mudo brigando. Porque eles falaram. Não falaram de maneira audível, mas com os sinais lá. Alguém fez um sinal feio para alguém e a coisa não ficou boa. E eles brigaram. Eu vi isso, irmão. Ser humano é assim. Se a gente não falasse, nem fizesse sinal nenhum, ninguém brigava. Salomão está dando essa palavra aqui, dizendo, olha, no muito falar, você só vai ter problema. É do muito falar que acaba falando bobagem. Então veja, economize as palavras, irmãos. A gente às vezes briga por cada coisa tão idiota na igreja. As pessoas desentendem por cada bobagemzinha. Porque falou uma coisinha que não era para falar, não podia ter ficado calado. Meu irmão, seu silêncio é uma bênção. Você de boca fechada é um poeta, né? Fala assim para ele. Você calado é uma maravilha. Não era muito melhor, mas não cismou de falar. Sabe aquela opiniãozinha que podia ter parado a frase aqui, mas a frase continuou, só para dar uma espetadinha no outro, sabe? Aquela espetadinha, meu irmão, espetou, vai ser espetado. Não tem jeito, é consequência, né? Ação, reação. Então, se espetar alguém, a outra vai te espetar. E como a espetada doeu mais, você vai dar uma outra mais forte. E assim vai até sair no tapa. Até brigar, até se desentender. Daqui a pouco tem irmão que não fala com o irmão, estraga tudo, azeda o clima. Imagina que noite de ano novo, a gente todo mundo na alegria, alguém diz uma bobagem. Aí vai embora para casa chateado, aí já começa o ano enfesado. Pensa bem, isso não acontece? Claro que acontece. Mas por que acontece? Porque alguém falou alguma coisa. Não podia ter ficado com a bendita da boca fechada? Fala sério, irmão. E se, por que não faz? Porque não lê a Bíblia. Ou lê, mas não quer obedecer. Bota na cabeça, a Bíblia está mandando, ela não está proibindo de falar. Ela está mandando falar pouco. Fala pouco, escuta mais do que fala. Chegar para ouvir é melhor que sacrificar. Pela segunda vez, Salomão toca no assunto. Agora diminui o número das tuas palavras. E se falar, assuma o que falou. Ó, falou, está falado. Isso é um ditado antigo aqui no Brasil, né? Falou, está falado. Se falar, assuma o que falou. Versículo 4. Ó. Quando a Deus fizeres algum voto, o voto é na boca, falada. Não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Mais uma vez ele fala de tolo. Tolo
é quem chega para sacrificar ao invés de ouvir. Tolo é quem faz um voto e não cumpre. De novo, cumpre o voto que fazes. Ele chega a dizer, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, é melhor ficar calado do que dizer alguma coisa que você não vai fazer, do que prometer alguma coisa que você não vai realizar. E a gente pensa que ele está falando disso aqui só em relação a Deus. Não, não é só em relação a Deus. A nossa palavra, a Bíblia diz, é muito importante. Ela deve ser temperada com sal, né? Ela deve ser bem tratada, bem cuidada, bem pensada. Pensa antes de falar. Você reparou como a gente faz isso quando a gente escreve? Pensa bem, você escreve um bilhete para alguém. Você escreve o bilhete, depois você manda o bilhete? Duvido. Você escreve, aí você lê de novo. Aí quando você lê de novo, esqueci da vírgula, essa palavra aqui não está boa, deixa eu trocar isso aqui, senão a pessoa não vai entender. Você não faz isso? Por que a gente faz isso quando escreve e não faz isso quando fala? Antes de falar, pensa na frase. Aí fala, não, é melhor mudar essa frase aqui, está muito ofensivo esse negócio aqui. Ah, mas é a verdade. Tem gente que diz assim, não é verdade, eu falo a verdade mesmo. Pronto, aí isso é a desculpa para achincalhar o outro. Isso é a desculpa para destruir a pessoa, porque é verdade. Não, irmão, verdade eu já disse várias vezes aqui, tem que ser bem embalada. A verdade tem que ser bem apresentada. Até a verdade de Deus tem que ser assim, né? É verdade que quem não se render a Jesus vai para o inferno, isso é verdade. Mas eu não preciso sair daí da rua dizendo para você vai para o inferno. Posso? Devo? Não, não devo. Né? É a verdade, mas não é correto se dizer, porque eu preciso dizer do contrário. Renda-se a Cristo, e Ele perdoará os seus pecados, e você vai viver a vida nova que Ele tem para você. É a mesma verdade, mas tem que ser trabalhada. Então, quando a Bíblia fala de votar, não está dizendo votar só a Deus. Está dizendo votar ao irmão, as promessas que fazemos sem a menor intenção de cumprir. Você faz uma promessa, não, deixa comigo, deixa que eu chuto, eu vou, eu faço, e depois não vai, não faz. Então você disse e não cumpriu. Você se tornou um tolo nesse momento, não é? Um bobão, um bobalhão, irresponsável. A mentira faz a gente ficar irresponsável, ninguém confia na gente, porque a gente fica conhecido como aquele que fala, mas não faz. Promete, mas não cumpre. E isso é terrível, a credibilidade vai a zero. Por isso que os nossos políticos hoje estão tão sem credibilidade, por causa dessa prática de falar e não cumprir. Então acaba a credibilidade da pessoa. E esse pecado, segundo diz Salomão aqui, ele provoca a ira de Deus. Veja o verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertidamente. Foi sem querer. Lembra do sem querer querendo, do Chaves? Tem muito crente Chaves por aí, né? Tudo faz de errado e não, mas foi sem querer querendo. Tem piedade de mim, né? Como é que ele falava? O Chaves tem... Como é que é? O que o Chaves dizia? Tem paciência comigo, né? Foi sem querer querendo. Não, irmão, não é assim não, não funciona. Não diga que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? A ponto de destruir as obras das tuas mãos. Ele explica. Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Ele está dizendo o seguinte, Deus se ira contra aquele que fala de maneira irresponsável. E por que que ele se ira a ponto de destruir o que você faz? Veja, as tuas palavras podem trazer destruição para as obras das tuas mãos. Você pensa que vai trazer alguma coisa bem feita e agradar a Deus? E Ele destrói o que você fez por causa das bobagens que você diz. Veja, o que a gente diz vai antes do que o que a gente faz. E ele pergunta, por que Deus se iraria a ponto de destruir as tuas obras? Porque na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Conselho de Salomão, você, porém, teme a Deus. Falar bobagem é sinônimo de não temer a Deus.
Falar qualquer coisa, qualquer besteira, inventar, mentir, deturpar, é sinônimo de não temer a Deus. Quem teme a Deus, cuida das suas palavras. Conselho de Salomão para uma vida melhor. Versículo 8 e 9, ele continua dizendo: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando que a gente não deve esperar nada desse sistema mundano, não é? A gente não deve esperar nada desse sistema aí. Qual o sistema? Qualquer um. Qualquer sistema. Comunismo, não espere nada. Socialismo, não espere nada. Capitalismo, não espere nada. Não existe um sistema. O único sistema que funcionaria seria se todos obedecessem à palavra de Deus. Aí funcionava. Mas nem todos vão obedecer à palavra de Deus. Então não coloque a sua esperança num sistema. Salomão dá uma palavra aqui, meio que dizendo o seguinte: olha, as coisas são assim e vão ficar assim até o fim do mundo. Ele diz assim, olha, tem gente que oprime, tem gente que é oprimida, um que oprime é oprimido por outro acima dele, e essa coisa não para. Não é um sistema do mundo que vai resolver. Ele diz no verso 9 que isso é desde o início. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então isso é um princípio que vem desde o início. Não espere justiça nesse mundo. A nossa justiça vem de Deus. No mundo está cada vez mais provado, quanto mais o tempo avança, que nós não podemos esperar nada da justiça. Que justiça? Qualquer uma. Nós vimos o que aconteceu ultimamente no país em relação ao Superior Tribunal de Justiça, com decisões completamente discrepantes, um ministro discordando do outro, falando do outro. Você vai esperar justiça desse sistema? Não existe. A justiça está na cabeça dos homens. Se o juiz for com a sua cara, ele te favorece. Se ele não for com a sua cara, ele te condena. Não há um padrão. Não há um padrão que seja a lei para ser cumprida. Isso está se tornando cada vez mais evidente. Então não espere do mundo a justiça. Não confie a tua causa à justiça. A gente tem que ir à justiça porque é o mecanismo do mundo que a gente vive. Mas a nossa justiça está no Senhor. Entregue a Ele a sua causa. Faça o que tem que fazer, contrate o advogado, coloque a causa, mas entregue em primeiro lugar ao Senhor. A justiça vem de Deus. Não espere que o mundo vai se tornar um lugar justo. Ah, não, eu vou ser socialista porque é a solução para o mundo. Todo mundo vai dividir tudo. Já viu que não dá certo. Eu vou ser comunista porque aí vai ter o trabalho, o bem é de quem o produz. Então, quando você for, como disseram aí, quando você for no Subway, o cara faz o teu sanduíche, depois ele fica com ele. Porque, né, foi dito aqui pelo pregador do culto jovem, não foi isso que ele usou dizendo? Não é porque fica com ele, porque ele produziu, é dele. Não é? Não funciona. Não funciona, nenhum sistema soluciona. A solução é a justiça de Deus. E nós só buscamos a justiça de Deus. Então entregue a Deus as suas causas. Isso vai te fazer viver melhor. Isso vai te dar um ano melhor. Isso vai te fazer uma pessoa melhor. Outro conselho de Salomão importantíssimo para os nossos dias vem do verso 10 até o verso 17. Ele começa a falar de dinheiro. Dinheiro é o problema, não é? Todo mundo diz isso, o dinheiro é o problema. Aí o outro diz, não, o dinheiro é a solução. Ou então diz assim, se dinheiro é problema, então me dá o seu. Não falam isso? Dinheiro é problema, então me dá o seu, pronto, acabou o problema. O problema não é o dinheiro. Em todo tempo não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o Paulo já dizia lá em 1 Timóteo 6, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si o problema. O dinheiro é um instrumento, é um mecanismo. O dinheiro é uma possibilidade. O problema está no
coração. Todos os problemas do homem nascem do coração. Do coração procedem todas as coisas. Amor vem do coração. Amor uma nota de 100, pronto. Principalmente se for libra, ou dólar, ou euro. Amor isso, já vem o problema. Começa o problema, a raiz está nisso. E Salomão aborda isso aqui muito bem, irmãos. Versículo 10, olha o que ele diz. Quem ama o dinheiro, consequência, jamais dele se farta. A quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isso é vaidade. Temos visto isso aí ou não temos? Temos visto. Quem ama não se satisfaz nunca. É um amor incontido. O dinheiro promove um amor incontido que não se resolve com mais dinheiro. A evidência nós estamos vendo aí agora a olhos nus, porque tudo está vindo à tona, não é? Tudo que estava oculto está sendo revelado, como diz a Bíblia. Então você tem visto homens com grandes salários, com grandes posições no mundo, se você tivesse o salário que esses homens têm, você não se preocuparia com mais nada, não é verdade? Mas como é que esse cara quer mais ainda? Quer roubar mais ainda? Quer ganhar mais ainda? Porque essa doença do amor. O amor parece ser bom, mas o amor pode ser uma doença. Porque existem 3 tipos de amor, né, irmãos? O único que presta é o amor de Deus. O amor ágape. O amor sem interesse, o amor sem troca, o amor sem barganha. Esse é o único que presta. O outro amor, a paixão, o eros, tudo isso não presta para nada, só vicia, só aprisiona. Então o amor do dinheiro faz a pessoa querer cada vez mais dinheiro. E não se resolve o problema da falta com mais. É igual uma droga. Quanto mais ele usa, mais ele quer usar. Quanto mais aumenta a sua dependência. E leva os homens à ruína e à perdição, como diz a palavra de Deus lá em Timóteo. E isso é dito aqui também por Salomão muitos anos antes, porque não sacia. É como aquela fome que não passa com nada. E as pessoas estão vivendo dessa maneira. Que Deus nos livre disso. Amém, irmãos? Para que 2017 seja melhor, guarda o teu coração. Veja no que o teu coração tem se prendido. Guarda o teu coração aonde você está preso por alguma coisa. E se é alguma coisa nessa área, cuidado. Versículo 11 diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Pensou nessas palavras aqui? Irmãos, não há nada mais precioso do que paz. Não há nada mais precioso do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Comi pouco, comi muito, não comi, deita e dorme. Tem gente que tem muito, come muito, bebe muito, vive muito, gasta muito e não consegue fechar o olho durante a noite, porque tem medo de que o japonês da Federal chegue de manhã na casa dele. Tem medo, né? Tem medo que alguém bata cedinho na sua casa dizendo: esteja preso. Não dorme. Não é verdade, irmãos? Trabalhador, ele dorme, porque ele come do fruto do seu trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, diz a palavra de Deus. É do trabalho. Então vem o sono, vem a paz, vem a tranquilidade, enquanto os outros não dormem, não conseguem. Versículo 12, ele diz: doce é o sono. Isso está aqui claro, irmãos. O rico muitas vezes não consegue pregar o olho por causa do medo que lhe roubem, do medo que lhe prendam, do medo que descubram, e isso não deixa ninguém em paz. Versículo 13: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, para a própria ruína, como dizia Paulo. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Perdem, e aí fica a tristeza, fica a desgraça, vem o suicídio, vem isso, vem aquilo. E ele nos dá um último conselho nessa área,
que é maravilhoso. Verso 15, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Resumindo, o que ele está dizendo é: você não leva nada. Aquela célebre frase que eu uso: caixão não tem gaveta. Não vai levar nada. Tudo ficará aí. Uma grande coisa para a gente pensar nesse ano: o que estamos buscando, o que estamos querendo, aonde estamos investindo a nossa vida. E por fim, leia comigo agora o versículo 18: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção, gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O que ele está dizendo, resumidamente, é: viva o melhor com o que Deus te deu. Te deu pouco? É o pouco que você ganhou honestamente com o seu trabalho. Aproveite. O que você puder fazer, faça. Aproveite o seu trabalho. Não viva para o trabalho. Faça que o trabalho facilite coisas na sua vida e não domine a sua vida. É pouco, não é? Se divirta com aquilo que você pode, gaste o que você pode, não faça o que você não pode. Programe a sua vida para que você viva bem. E tem muito, ganhou muito de Deus, Deus te deu. Lembra o que ele está dizendo? É dom de Deus. Não é você que é bom, não é você que é especial, é Deus que te abençoou. Da mesma maneira, viva. Não adianta ser usura, não adianta ser pão duro, não adianta guardar. Gaste o dinheiro que você tem com coisas boas, sabendo que Deus é que tem te dado tanto pouco quanto muito, e Ele tem sustentado a tua vida. E ele termina no verso 20 dizendo: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Na verdade, essa tradução aqui não mostra muito bem o que isso quer dizer. Tem aqui na NVI dizendo assim: raramente essa pessoa fica pensando que a vida é curta, na brevidade da vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. O que está querendo dizer é: se não se lembrará muito dos dias da sua vida, não vai lembrar que você tem vida curta, não vai ficar pensando na morte. Você já viu que tem gente que não vive, que pensa na morte? Eu vou morrer, está chegando. Passei dos 50. Já virei o cabo da Boa Esperança. Não vai dar mais. Agora vai começar as coisas, vai começar a doença, vai começar isso, vai começar aquilo. Aí você não vive. Não vive. Então Deus diz assim: você não vai se lembrar que você está velho. Você não vai se lembrar que você vai estar envelhecendo, mas você vai descansar no Senhor. Você vai viver e encher o seu coração de alegria, a alegria que Deus dá a você. Que a sua vida seja melhor. Obedecendo a esses princípios. São poucos princípios. Tem muito mais coisa que a Bíblia nos diz, mas esses princípios aqui já nos dão uma boa dica para 2017. Amém? Para que você mude a tua maneira de pensar e de agir, pelo menos nessas áreas que nós vimos aqui essa manhã. Vamos louvar a Deus, Ele merece, Ele é digno, Ele cuida da gente, Ele nos dá alegria, Ele nos ensina a viver melhor. Que Ele receba essa manhã nosso louvor, nossa gratidão por tudo aquilo que Ele, o Senhor, tem feito por nós. Louve a Deus com alegria.